Olá! Hoje o papo é sobre um tema super importante: os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Sabe, a gente tem visto que decisões recentes dos nossos tribunais estão fazendo uma diferença enorme, tirando a lei do papel e trazendo para a vida real. Bora entender como isso está acontecendo? E olha, antes de começar, um ponto fundamental. Toda essa nossa conversa aqui é baseada num material excelente preparado pelo professor Marcos Freitas. Então, é a pesquisa dele que vai guiar a gente nesse caminho. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender a base legal de tudo. Depois, vamos mergulhar em três áreas super importantes que tiveram decisões marcantes: serviço público, saúde e educação. E lá no final, a gente fecha com uma reflexão sobre o que vem pela frente. Bom, então vamos lá. Antes de pular direto para os casos práticos, é essencial a gente dar um passo atrás e entender de onde vêm esses direitos, afinal. Qual é o alicerce de tudo isso? Olha, o ponto de partida é um princípio-chave que mudou tudo. A Lei nº 12.764, de 2012, mais conhecida como Lei Berenice Piana, deixou uma coisa muito clara. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Para tudo, para todos os efeitos legais. Essa definição é a base, a pedra fundamental de todos os direitos que a gente vai conversar hoje. E não parou por aí. Essa proteção ficou ainda mais forte. 3 anos depois, em 2015, veio a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela basicamente pegou o que já existiu e ampliou, fortaleceu, criando uma estrutura legal super robusta. É como se uma lei fosse colocando um tijolo em cima da outra. Ok, agora que a gente já entendeu a base, vamos para o mundo real. Vamos ver a primeira aplicação prática dessas leis numa situação bem específica: a vida dos servidores públicos, que são pais ou cuidadores de pessoas com TEA. A grande dúvida que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, STF, era essa. Imagina a situação de inúmeras famílias, né? A incerteza. E aí, o que será que a nossa Corte Máxima decidiu sobre isso? A resposta veio e foi um sim. Um sim bem claro e direto. Em dezembro de 2022, o STF bateu o martelo. Esse direito à jornada reduzida, que já valia no nível federal, agora se estende a todos os servidores, sejam estaduais ou municipais. Sem mas, sem exceção. E o raciocínio por trás dessa decisão é muito forte. Como disse o ministro Ricardo Lewandowski na época, a gente está falando de direitos fundamentais. A ausência de uma lei específica, no município ou no estado, não pode servir de desculpa para impedir que um direito desse seja exercido. Direitos fundamentais estão acima da burocracia. Simples assim. Beleza, saindo do serviço público, vamos para outra área super crítica, a saúde. E aqui a gente entra numa verdadeira batalha que muitas famílias travam, que é a luta por uma cobertura completa dos planos de saúde. Essa é uma história, infelizmente, muito comum, né? O médico vai lá, prescreve as terapias multidisciplinares que são essenciais para o desenvolvimento da criança e o plano de saúde simplesmente diz: não, isso aqui a gente não cobre. E aí? O que a justiça tem a dizer sobre essa situação? Pois é, a Justiça respondeu. Em abril de 2023, foi a vez do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se posicionar. E a decisão foi taxativa. Essa recusa por parte dos planos de saúde é abusiva. Ponto. Eles não podem, por conta própria, negar um tratamento que foi indicado por um profissional de saúde. E quando a gente fala de tratamentos multidisciplinares, a decisão é bem abrangente. A Justiça chegou a citar exemplos como a musicoterapia para deixar claro que o que vale é a prescrição médica. Se o profissional indicou aquela terapia como necessária, o plano tem que cobrir. E olha a força das palavras usadas pela ministra Nancy Andrighi. Ela não disse que era inadequado ou incorreto, ela usou a palavra abusiva. Isso manda um recado muito, mas muito claro para os planos de saúde sobre a ilegalidade dessas negativas. Muito bem, já falamos de trabalho e saúde. Vamos agora para o nosso terceiro pilar fundamental, a educação. E a questão aqui é garantir que a educação inclusiva seja uma realidade em todas as escolas. E aqui o desafio foi grande, foi constitucional. Pensa só, um estado da federação tentou criar uma lei própria com um conceito mais restrito de pessoa com deficiência. Na prática, isso poderia simplesmente barrar a matrícula de vários alunos. A pergunta é, um estado pode fazer isso? E, de novo, quem entrou em campo foi o STF. Em junho de 2023, a resposta veio: não, não pode. A Corte declarou a lei estadual inconstitucional. O recado foi bem direto.
O direito à educação inclusiva é um direito nacional, e nenhuma lei local pode vir e diminuir essa proteção. A lógica é bem simples, na verdade, como explicou o ministro Luiz Roberto Barroso. A Constituição Federal e os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte estabelecem um piso, um padrão mínimo de proteção. Nenhum Estado pode legislar para oferecer menos que esse mínimo. O padrão é para cima, é para incluir, nunca para excluir. Certo. Então, a gente viu esses 3 casos super importantes no trabalho, na saúde e na educação. Mas, e aí? O que tudo isso significa no fim das contas? Qual é a foto geral? Se a gente for resumir, o que tivemos foram 3 vitórias gigantescas nos tribunais: a jornada reduzida para servidores, a cobertura obrigatória de tratamentos e o acesso garantido à educação. Juntas, essas decisões são mais do que vitórias isoladas, são passos enormes, bem concretos, para tirar os direitos do papel e fazer a inclusão acontecer de verdade. Então, a grande mensagem que fica de tudo isso é: os nossos tribunais superiores, o STF e o STJ, estão agindo, estão ativamente fortalecendo e, principalmente, fazendo valer os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Se a justiça está reforçando a lei, garantindo que ela seja cumprida, qual é o próximo passo? Qual é o nosso papel como sociedade para ir além da lei e construir uma inclusão que seja real, genuína no nosso dia a dia? É uma pergunta que fica para a gente pensar.